apresentado ao Centro Universitário Senai Cinotec, referente à disciplina de Direito e Legislação, ministrada pelo docente Cristiano Pedreira e apresentado por alunos Cleber Araújo, Ariane Vieira, Andréa Brandão, Amanda Varigichu, Diego Batista, Driele Paim e Karina Matos. Falaremos sobre o livro Direito Civil Brasileiro, Contratos e Atos Unilaterais, do autor Carlos Roberto Gonçalves, onde abordaremos o tema Contratos Bancários. Os contratos bancários são um grupo de contratos em que uma das partes é um banco ou instituição financeira, obrigatoriamente. As operações bancárias são disciplinadas em legislação específica destinada a proteger o depositante e a resguardar a política monetária do governo. São inúmeros os tipos de contratos, onde o mais importante deles é o depósito. O depósito bancário ocorre quando o banco adquire a propriedade, mas obriga-se a restituí-la quando solicitado pelo cliente. Um dos tipos de contrato é o contrato real, onde a mesma quantia depositada deverá ser restituída ao cliente em mesma espécie e unidade monetária. O contrato oneroso, onde ambas as partes tiram proveito do depósito, o qual o banco pode utilizar o valor depositado e o cliente recebe a restituição com juros e correções monetárias. O contrato unilateral somente há obrigação para o banco. Em depósito bancário, não pode ser efetuado em moeda estrangeira, restrito apenas a depósitos em moeda circulante no país. O depósito de bens infungíveis e não pecuniários, os quais não podem ser substituídos por outros iguais ou dinheiro, como por exemplo obra de arte, configura um contrato de custódia ou guarda. Informações devem ser prestadas ao cliente sobre a movimentação da conta corrente e, devido ao sigilo bancário, deve ser negada a terceiros, exceto exceções legais em favor de autoridades judiciais ou fiscais. O depósito bancário é diferente do mútuo bancário. O depósito bancário constitui um contrato típico, misto, formado pela conjunção de prestações características de outros contratos, onde a quantia depositada continua disponível para o depositante sem prejuízo algum de sua utilização pelo banco. O mútuo bancário é um contrato através do qual o banco faz um empréstimo de certa quantia em dinheiro ao cliente, o qual se obriga a pagá-la num determinado prazo, acrescida de encargos remuneratórios contratados. Existem 4 espécies de depósito bancário. A primeira delas é o depósito em conta corrente. A segunda, cadernetas de poupança. Terceira, contas conjuntas. E quarta, juros e correção monetária. Vamos falar um pouco sobre depósito em conta corrente, que são escriturados em conta individual do depositante ou correntista. Os depósitos podem ter efeito à vista, também conhecido como em conta de movimento, no qual o cliente movimenta livremente a sua conta por meio de saques ou cheques. E quando solicitado, o banco, de imediato, deve realizar a restituição. Os depósitos sem limites não estão sujeitos a nenhum teto ou limite. Qualquer das partes na conta corrente poderá reservar-se ao direito de encerrá-la mediante simples comunicação a outra.
Quanto ao depósito bancário realizado em cadernetas de poupança, eles são os que trazem menor rentabilidade e maior aplicação segura. Isso ocorre porque o governo ele tem o objetivo de incrementar a poupança popular, então eles acabam dando maiores garantias a essas cadernetas. Essas cadernetas elas têm critérios de remuneração fixados pelas autoridades monetárias. E além dessa remuneração, as correções monetárias elas são feitas em datas determinadas. A jurisprudência ela reconhece que o depositante ele tem o direito adquirido na renovação mensal ao regime legal fixado na data do depósito. E o Superior Tribunal Federal ele já decidiu que afronta o direito adquirido do poupador qualquer legislação que altere o índice de correção monetária mensal para menor. Isso quando existir um contrato de adesão entre o depositante e o estabelecimento financeiro depositário. Depósito bancário feito nas contas correntes conjuntas, uma conta corrente conjunta ela pode ser aberta no nome de 2 ou mais titulares. E nós temos 2 tipos de contas correntes conjuntas, que é a conta corrente conjunta simples, que é aquela que só permite movimentações com a assinatura de todos os contratantes da conta, e a conta corrente conjunta solidária, que permite movimentações com a assinatura de qualquer um dos contratantes. Em caso de morte de um dos contratantes, o outro contratante ele pode levantar o depósito a título de credor exclusivo e direto. Além disso, um cheque emitido por um dos contratantes não obriga o outro contratante ao pagamento. E a gente tem que lembrar sempre que a solidariedade dessas contas correntes conjuntas, elas se limitam somente nas relações entre os titulares da conta e o banco, sem exceção de terceiros. Para entender sobre juros e correção monetária, a gente tem que entender primeiro que todos os bancos eles são obrigados a restituir todos os depósitos realizados nele, corrigidos monetariamente e com acréscimo de juros. Esses juros eles podem ser pagos tanto em dinheiro como podem corresponder a um depósito realizado sobre o saldo já existente. Aqui a gente apresenta algumas súmulas da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Uma delas afirma que a taxa básica financeira ela não é utilizada como indexador de correção monetária. Já a taxa de juros de longo prazo ela pode sim ser utilizada como indexador de correção monetária. Outra súmula afirma que os depósitos à vista, que são aqueles depósitos com possibilidade de saque, eles não vencem juros e, quando consolidados, eles não estão sujeitos à lei da usura. A lei da usura é a legislação que define a ilegalidade da cobrança de juros superiores ao dobro da taxa legal ao ano, que é a taxa Selic, ou a cobrança que põe em perigo o patrimônio pessoal, a estabilidade econômica e a sobrevivência pessoal do tomador do empréstimo. A súmula 381, ela afirma que nos contratos bancários é vedado ao julgador o conhecimento sobre a abusividade das cláusulas. E isso é comprovado na decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que a abusividade dos juros remunerados só pode ser declarada caso a caso, desde que a taxa discrepe da média do mercado, salvo se for justificada pelo risco da operação. E agora eu vou falar sobre a celebração dos contratos de crédito bancário. Esse contrato que é considerado um contrato especial, por se diferenciar dos demais contratos bancários, ele é oneroso, ele é bilateral, consensual e tem a sua execução sucessiva. Neste modelo de contrato, o banco se obriga a disponibilizar ao cliente uma certa quantia em dinheiro. O banco, como creditador, fornece ao cliente como creditado um valor em dinheiro para uso de maneira global ou parcelado. Ele é diferente, por exemplo, de um depósito bancário, porque para que o cliente tenha acesso ao crédito, ele não necessita depositar valores em uma conta, por exemplo. Ele é diferente também de um empréstimo, porque durante a celebração, o cliente não resgata de imediato o valor, mas ele recebe um ajuste, que seria um bônus, esse valor, para usufruto de maneira global ou parcelada. Durante a celebração do contrato de crédito bancário, o banco debita do cliente, no caso o creditado, juros e comissão, sendo que existe uma diferença entre esses dois débitos. Os juros ele é debitado em cima do valor global utilizado pelo cliente. Por exemplo, se o cliente tem um crédito de R$1.000 e utilizou R$500, os juros serão incididos sobre esse valor de R$500. Contudo, a comissão ela é incidida sobre o valor global disponibilizado ao cliente, nesse caso, os R$1.000. Além disso, existem duas formas de celebrar o contrato. Uma
na qual o banco julga que o cliente, pela sua renda global, é capaz de solver as dívidas, e outra na qual o banco pede uma fiança, como garantia de solvência do crédito que lhe foi disponibilizado. Então, antes da gente falar o que são descontos bancários, é importante a gente entender o que são descontos. Descontos, eles são juros devolvidos ou concedidos quando o pagamento de um título ele é antecipado. Ele é a diferença entre o valor nominal de um título na data de seu vencimento e o seu valor atual na data em que é efetuado o pagamento. Eles podem ser denominados simples ou compostos, isso em função do cálculo dos mesmos. Eles podem ser divididos em desconto comercial ou por fora e desconto racional ou por dentro. O desconto bancário ele também pode ser conhecido como desconto comercial ou desconto por fora. O contrato de desconto bancário ele é muito comum no dia a dia empresarial. É um contrato firmado necessariamente por uma instituição financeira, de um lado, e um empresário, de outro lado. O comerciante ele vai transferir todos os seus créditos a uma instituição financeira com a finalidade principalmente de obter o capital de giro. E em troca disso, o banco ele vai estar antecipando um título de crédito, descontando juros e encargos contratuais. O meio de remuneração do banco é o deságio. O significado de deságio é a diminuição do valor de um título, que pode ser a mercadoria ou produto, em comparação ao seu preço de mercado. Ele vai ser basicamente a diferença que vai ficar com o banco. Os descontos bancários eles podem ser letras de câmbio, fatura, notas promissórias e duplicatas. O mais usual é o desconto de duplicatas. O desconto de duplicatas ele é um título de crédito pelo qual o comprador se obriga a pagar dentro do prazo a importância representada na fatura. Os benefícios para quem utiliza o desconto bancário são para quem compra a possibilidade de pagar com um prazo e para quem vende poder antecipar o valor de receber antes do prazo. Hoje eu vou tratar com vocês de dois assuntos específicos, como vocês podem ver no PowerPoint, contrato de financiamento e custódia de valores. Inicialmente nós vamos falar sobre contrato de financiamento. O que são contratos de financiamento? Lembrando que pegamos como referência o livro indicado pelo professor, e contrato de financiamento nada mais é do que esses financiamentos tradicionais que os bancos e agências de financiamento disponibilizam no mercado. Esses contratos de financiamento, geralmente, eles vêm com algum formulário onde você assina se comprometendo a fazer os pagamentos devidos daquele contrato, daquele valor prévio que o banco lhe ofereceu. Então, basicamente, o contrato de financiamento é esses valores que o banco disponibiliza a partir da assinatura de um contrato em específico. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um contrato do Banco Santander, só para vocês entenderem. Esse tipo de contrato, eles pedem alguns dados em específico. Esse é um contrato do Santander. Esse contrato do Santander, ele pede a questão dos seus dados pessoais, do que você pode ter de recurso para deixar como validação, como uma possível utilização caso o pagamento não seja efetuado. Então, o contrato de financiamento é basicamente isso. Agora eu vou falar com vocês sobre custódia de valores. No momento... Custódia de valores. Custódia de valores é interessante, que a gente costuma acompanhar em filmes. Aquele pessoal que tem quadro de alto valor agregado, de joias, e eles deixam no banco guardado, onde o banco se torna responsável por aquele bem a partir de um valor mensal que é pago para manter a sua seguridade. Então, custódia de valores é basicamente isso. A gente pega, como diz, bens infugíveis. É quando você disponibiliza seus bens infugíveis, dá ao banco e o banco se responsabiliza por aquele bem, por tomar conta daquele bem
e você paga mensalmente uma taxa ou anualmente, dependendo do acordo. Exemplo de bens infungíveis são quadros de alto valor, joias, relógio, basicamente isso. Tem um artigo, uma lei específica que define bens infungíveis. Essa lei é do ano de 2002, o artigo 85, lei de número 10.406. Ele define, de certa forma, o que são bens infungíveis, mas basicamente, como exemplo, bens infungíveis são quadros de alto valor agregado, bens de alto valor agregado que a pessoa disponibiliza para o banco essa responsabilidade em detrimento de um valor pago. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Então, custódia de valores e contrato de financiamento, é isso aí, galera. Show, um abraço. Bem, algumas instituições bancárias colocam à disposição de seus clientes um compartimento fechado destinado à guarda e proteção de bens móveis por meio de uma modalidade de contrato que abrange depósito, prestação de serviços e locação, que é aluguel de cofre. O cofre ele possui duas chaves, uma destinada ao cliente e outra ao banco, sendo que o cliente terá acesso ao escaneio contratado mediante a abertura simultânea de ambas as chaves no horário de expediente bancário e registrando um livro de visitas. O contrato de aluguel de cofre ele se caracteriza pela vigilância que o banco deve exercer em relação ao compartimento utilizado pelo cliente, adotando medidas necessárias para impedir que os bens depositados se deteriorem, extraviem ou sejam subtraídos em furtos ou roubos. Então, esse contrato ele é de causas mistas, pois utiliza elementos de depósito e de locação e é caracterizado atípico, pois não existe nenhuma lei específica dispondo sobre esse contrato de segurança de cofre, sendo submetidos aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e alguns dispositivos do Código Civil. Que o cartão de crédito é uma das formas de pagamento mais utilizadas no mundo, nós não duvidamos. Mas eu trouxe alguns dados que chamam bastante atenção do quão isso tem evoluído com o tempo. Em 2006, houveram 1,8 milhões de transações utilizando o cartão de crédito. Já em 2012, esse salto subiu para 4,4 milhões de transações. Hoje, nós efetivamos em torno de 10 mil transações por segundo. Vamos definir o que é um cartão de crédito. Na essência, um cartão de crédito é uma forma de pagamento eletrônica por meio de um cartão de plástico, contendo as informações básicas de identificação do titular. O emissor por final, é a empresa administradora do cartão, ou seja, a entidade financeira que emite esse cartão de crédito e define o limite de compra, decide se a transação vai ser aprovada ou não, emite fatura. É essa empresa emissora, que cobra os titulares em casos de inadimplência e oferecem produtos atrelados a esse cartão a clientes próximos aos donos dos estabelecimentos. E era uma relação de confiança que se existia, porque você tinha pessoas envolvidas no processo. Nós temos inúmeras vantagens de ter o cartão de crédito. A primeira é que não é preciso, você realizar uma compra e ter dinheiro físico, porque você está utilizando dinheiro eletrônico, não deixa de ser dinheiro, mas a comodidade de você não precisar ter, não apenas comodidade, mas segurança, certo? De não ter dinheiro físico para realizar transações financeiras, além, óbvio, do cliente ter um prazo maior para pagar, sem pagar juros, se assim ele quiser. Dependendo do cartão, não é necessário pagar anuidade, o que já é uma coisa que hoje em dia nós temos maior número de cartões. E o que chama bastante atenção, porque isso nada mais é um ponto de melhoria, um ponto de observação, porque uma vez que nós temos uma crescente fonte de inadimplência, mostra que nós não estamos sendo responsáveis com a nossa saúde financeira e reflete na saúde financeira do Brasil. Então, hoje nós temos uma ferramenta, que é o cartão de crédito e que é extremamente importante e possui várias vantagens.
mas o cuidado e a responsabilidade de utilizá-lo vai refletir significativamente no desempenho e na economia de toda uma nação. Então, o cartão de crédito, ele sim possui inúmeras vantagens, mas a saúde financeira e principalmente a educação financeira das pessoas que utilizam é uma responsabilidade também da nação.